Fala, gente boa! Hoje o assunto da nossa aula é função exponencial. Roda a vinheta e a gente começa. Bom, galera, a função exponencial, vamos aqui ver a definição, tá? E depois vemos aqui alguns exemplos do que seria a função exponencial. Então, função exponencial é qualquer função f de reais em reais, só que olha só que esses reais aqui tem uma restrição, tá? Tem esse asterisco aqui escrito. Quando a gente tem esse asterisco, significa que são os reais, exceto o zero. E esse sinal positivo aqui está dizendo que são todos os reais positivos, tá? Então são reais, exceto o zero, e os reais, exceto os números negativos, tá? Então, somente positivos sem o zero, dada por uma lei f de x igual a a elevado a x. Então, nós vimos também em aulas anteriores que as funções exigem uma lei de formação. Desde a primeira aula, nós vimos que toda função tem uma lei de formação. E aí vimos algumas funções específicas. Por exemplo, a função do primeiro grau ou função afim. A função do primeiro grau ou função afim tem uma lei de formação, que é f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, né? Bom, depois vimos a função quadrática. Na função quadrática, vimos que ela também tem uma lei de formação, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com aquela restrição de a diferente de zero. E agora estamos falando sobre função exponencial. A função exponencial também tem uma lei de formação que a caracteriza. E que lei de formação é essa? F de x é igual a elevado a x. E temos também restrições para esse x, tá? Ou melhor, para esse a, em que a é um número real. Então, obrigatoriamente, na função exponencial, a é um número real. Dado a, ele tem que ser maior do que zero, e a também diferente de 1. Então, essas são as duas restrições para o a. Deve ser maior do que zero e também deve ser diferente de 1. Vamos ver aqui alguns exemplos de função exponencial. Então, olha só, f de x é igual a é igual a 10 elevado a x. Né? O a aqui seria 10, que está elevado a x. Olha só, o a ele é maior do que zero e também é diferente de 1. E por que a função exponencial tem esse nome, exponencial? O nome exponencial é porque a variável x deverá estar no expoente. Então, como o x está aqui no expoente, sim, então carrega esse nome função exponencial. Agora aqui, y, tá? Eu resolvi botar y em vez de f de x, só para a gente sempre relembrar que se trata da mesma notação. Então, y é igual a 1/3 elevado a x. Olha só, 1/3 é um número entre 0 e 1, correto? Então, é um número compreendido ali. Bom, quando a gente sabe que ele é diferente de 1, e também, além de ser diferente de 1, ele é também maior do que 0. Não poderia ser um número negativo, tá? Se fosse negativo, não poderia ser uma função exponencial. Agora aqui, ó, f de x igual a 5/6 elevado a x. Tá? Eu vou dar aqui mais um exemplo. Ó, poderia ser assim, ó, f de x igual a menos 4 elevado a x mais 5. Tá? Um exemplo aqui, é uma função exponencial? Ah, aqui está o menos 4, então não é exponencial. Cuidado, tá, pessoal? Se a gente tiver aqui um parênteses, tá? Ou seja, menos 4 elevado a x, elevado a x, nesse caso não pode ser exponencial. Por quê? Porque o a ele é negativo, e o a ele tem que ser maior do que zero. Mas se ele tiver sem o parênteses, quem está elevado a x não será o menos 4. Se ele estiver sem parênteses, quem está elevado a x é só o número 4. E aí, nesse caso, a função é uma função exponencial. Sim? E aí, esse fato de haver mais 5 ou um outro valor ali somando, subtraindo, não vai descaracterizar a função, continua sendo uma função exponencial. Sim? Então, olha só, vamos ao gráfico da função, pessoal. Então, a gente viu que a função tem uma lei de formação, sim? Nesse caso, da função exponencial, f de x igual a elevado a x, e além da lei de formação, ela tem uma representação gráfica. Novamente aqui, eu quero relembrar de aulas anteriores. Nós vimos que
na função do primeiro grau ou função afim, o gráfico é uma reta. Vimos que na função do segundo grau ou função quadrática é uma parábola. Agora aqui vamos ver como é que fica a curva da função exponencial, tá? É uma curva também bem característica dessa função. Então olha só, pegamos aqui essa função f de x é igual a 2 elevado a x. Vamos aqui fazer o gráfico. Vou escolher alguns valores, tá? Vou escolher valores de menos 2 até o 2 positivo. Ó, menos 2, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar esses valores para a gente conseguir representar nesse trecho aqui do gráfico, tá? Então aqui, ó, x, ó, aqui está menos 2, aqui está menos 1, aqui é o 0, o 1 e o 2, ok? Então, vamos calcular. Vamos lá, a primeira é f de x a primeira f de x igual a 2 elevado a x. Quando x, então, é menos 2, basta substituirmos o menos 2 aqui no x. Então, vai ficar igual a 2 elevado a menos 2. Aí, aqui, eu gostaria de lembrar uma propriedade. Que propriedade? Quando nós temos um expoente negativo, quando eu tenho um determinado elemento elevado a um expoente negativo, como é que a gente pode fazer? Isso é igual a 1 sobre essa base elevada ao expoente positivo, não é isso? Então, 2 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2, ok? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para você que está aí enxergar um pouco melhor, tá? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4, ok? Vamos agora aqui ao próximo. Vai ser 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 2. Sim? O próximo vai ser 2 elevado a 0. Né? Lembrando, aqui são os valores de x e aqui o valor que vai resultar. Todo número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? E aqui, ó, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E agora 2 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Então aqui estão os valores que nós obtivemos calculando na função, tá? Substituindo a variável aí na lei de formação da função. Bom, quando o x é igual a menos 2, quanto vai valer a minha função? Vai ser 1/4, tá? 1/4 é metade da metade. Então, ó, vamos supor que aqui seja um 1. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, é metade da metade. Então, seria, aqui, ó, metade seria 1 sobre 2, e metade da metade seria 1/4. Então, aqui, ó, seria 1 sobre 2, ou meio, 1 sobre 2, e aqui 1 sobre 4, tá? 1/4, tá bom? Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso aqui, então? Menos 2 ligando com 1/4, é isso, ó? Então, aqui está o menos 2 e 1/4. Aí o ponto vai aparecer exatamente aqui. Próximo, menos 1,5. Então, quando o meu x vale menos 1, o meu y vale meio. Então, aqui eu já marquei o meio aqui, olha. Então, ó, menos 1,5. Tá aqui o outro ponto aqui, tá? Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. 0 e 1. Então, a gente sabe que vai ficar aqui bem em cima do eixo y, né? Quando é 1, vale 2. Então, quando o x for igual a 1, o meu y vai ser 2. Então, ó, aqui é 1 e aqui é o 2, ok? Então, o ponto vai ficar aqui nessa região. Agora, quando vale 2, no x eu terei 4 no y. Então, 2 no x e 4 no y, né? Ficar aqui nessa região no meu gráfico, tá? E aí vai ficar aqui, ó, essa curva aqui, tá, pessoal? Deixa eu tentar fazer
ela em cima de todos os pontos, tá? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, tá? Para ficar aqui em cima, tá bom? Então, olha só, ficou essa curva aqui. Essa curva é a curva característica da função exponencial quando essa função ela é crescente, tá? A gente vai ver um formato sempre parecido também nas outras funções. Mas o que tem aqui de importante para nós destacarmos é que esse gráfico nunca vai chegar ao zero aqui. Então, essa curva nunca vai cruzar o eixo x, tá? O eixo das abscissas. Nunca vai cruzar. Por quê? Porque eu não consigo nenhum valor aqui em x que deixe a função y igual a zero. Tá? Então, nunca vai ser zero. Então, vai chegar bem perto do eixo, né? Conforme ela vai indo para lá, mas nunca vai cruzar. Tá? Nunca vai cruzar. Agora, uma coisa importante. Essa função a partir do gráfico, nós vemos que ela é crescente. Por quê? Conforme eu vou aumentando aqui os valores do x, a função ela vai ficando maior em y, né? Então, como ela vai crescendo, ó, veja daqui para cá, a gente vai lendo da esquerda para a direita, ela está crescendo, não é isso? Como o gráfico aqui, a curva, ela está crescendo, então a função ela é crescente. Mas por que a função ela é crescente? A função ela é crescente porque o A, tá? Porque o A é maior do que 1, tá? Então, essa é a condição para que a função seja crescente. Quando A é maior do que 1. Se a gente olhar aqui a nossa função igual a A elevado a x, o A é igual a 2. Então, sempre que ele for maior do que 1, tá? A função será crescente. Se for, por exemplo, 1,5 elevado a x, vai ser crescente porque é maior do que 1. E a gente vai ver isso em exemplos posteriores, tá bom? Agora, vamos aqui, ó, construir o gráfico dessa função. Temos aqui f de x é igual a meio elevado a x, tá? Então, ó, coloquei aqui o quadro de valores, tá? Vou usar os mesmos valores que a gente usou ali para a gente ter o gráfico ali naquela região. Então, ó, os valores foram menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Agora, ó, f de x é igual a meio elevado a x. Então, aqui como é que vai ficar? Ó? Vai ficar, ó, meio elevado a menos 2. E aí o que a gente viu, pessoal? A gente viu que se eu tenho uma fração, por exemplo, ó, a sobre b elevado a um expoente negativo, a sobre b elevado a menos m, é só a gente inverter essa fração, ou seja, quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador e vai ficar aqui com o expoente positivo. Então, aqui o que a gente faz? Ó, invertendo aqui, então vai ficar, ó, 2 sobre 1 elevado a 2 positivo. Não é isso? Ó? 2 elevado a 2 é igual a 4. 1 elevado ao quadrado vai dar 1 mesmo, né? Ou seja, vai ficar 4 dividido por 1, então aqui vai ser igual a 4. Próximo. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Quando a gente inverter, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. Não é isso? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 sobre 1 igual a 2. Ok? Agora aqui, meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E agora, meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E agora o meio elevado a 2. Meio elevado a 2, 1 elevado a 2 é igual a 1. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então aqui vai ficar 1 quarto. Tá? E agora vamos fazer aqui o desenho da nossa curva. Olha aqui. Então temos aqui os valores que a gente escolheu, né? Então escolhemos os valores ali no quadro de valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora vamos ver aqui os valores na função. Quando é menos 2, quanto é que vai valer meu f de x? Vai valer 4, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, ó, 2 e 4. Então, eu vou fazer aqui a ligação do 2 e do 4. Tá? Ó.
do menos 2 e do 4, tá? Perdão aí. Menos 2 e 4. Então aqui, ó, o ponto vai ficar aqui mais ou menos aqui nessa região. Agora, quando for menos 1, vai ser igual a 2. Então, quando for menos 1, vai ser igual a 2. É isso? Então, eu vou ligar aqui o menos 1 e o 2. Ok? Quando for elevado a 0, é igual a 1. Tá? Então, ó, igual a 1. Quando for 1, vai ser meio. Então, agora, meio aqui é metade, né? Entre o 0 e o 1. Aqui é o meio. Ok? E aqui vai ser 1/4, não é isso, gente? Porque a metade da metade eu já vi que aparece ali, tá? Então, ó, quando for meio, vai ser igual a 1, vai ser igual a meio. E o outro 2 vai ser igual a 1/4. Aqui, ó, minha curva vai ser, ó, basicamente essa daqui, tá? Vamos ver se eu consigo novamente fazer pegando todos os pontos, ó. Essa daqui vai ser o gráfico da nossa função. Ficou diferente dali, tá? Por quê? Porque aqui, né, embora o formato, né, o desenho, a ideia da curva, ela é mais ou menos a mesma, mas a diferença é que aqui ficou decrescente, tá? Aqui, ó, nós temos valores maiores, né, e conforme a gente vai aumentando o valor de x, vai diminuindo o valor de y, tá? Lembrando que isso aqui desse lado também é a mesma coisa, não vai chegar a tocar, tá? Vai chegar bem próximo, mas não vai tocar, tá? E ela é decrescente. Mas por que ela é decrescente? Porque a função aqui, olha, ela é maior, o nosso a, ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, sempre que a função estiver assim entre 0 e 1, maior do que 0 e menor do que 1, nós teremos uma função decrescente, ok? Então, é isso por enquanto. Na próxima aula nós vamos trabalhar alguns outros conceitos. Um abraço aí para vocês.